Bem-vindo todos para mais uma edição do ANTP Café. Como se reconstrói cidades destroçadas? E quando isto atinge, então, um estado inteiro? As inundações de maio no Rio Grande do Sul deixaram milhares de famílias desabrigadas, causaram mais de uma centena de perdas de vida, inúmeras pontes e estradas danificadas, isolamentos urbanos, indústrias paralisadas, economia estagnada, cofres públicos vazios. Como reconstruir uma cidade destroçada e, mais que isso, como reconstruir, então, o estado inteiro? Essa é a conversa deste ANTP Café com Frederico Pedroso, especialista em gestão de riscos de desastres do Banco Mundial. Mas, para começar essa conversa, a gente tem que citar aqui as empresas que, graças a elas, mantêm este programa no ar. A Mercedes-Benz, Citamob, um dos aplicativos mais utilizados no universo da mobilidade urbana do Brasil, a Citat, líder em soluções para gestão de frotas de ônibus urbanos e fretados, a Nansen, que além de oferecer carregadores, oferece também toda a infraestrutura de recarga para veículos elétricos, a Empresa 1, plataforma de bilhetagem digital multisserviços, e agora, também participando dessa junção de empresas, a Eletra, referência em mobilidade sustentável. O apoio institucional da Tecnibus, OTM Editora, Diário do Transporte e o Podcast do Transporte. Realização Transdata e ANTP. Bom, eu sou Alexandre Pelleggi, jornalista especializado em transporte, editor do site Diário do Transporte e também consultor da ANTP. Comigo, os meus colegas Cláudio de Sena Frederico e Fátima. Bom, meu nome é Fátima Mesquita, eu sou jornalista e escritora e estou aqui participando, adoro participar dessas conversas. O tema hoje é um pouco bruto, um pouco sério demais até, mas muito interessante, muito importante. Oi, eu sou Cláudio Frederico, sou engenheiro, estou na NTP desde a fundação dela e minha origem foi o metrô de São Paulo, o metrô do Rio de Janeiro e alguns outros metrôs. Aliás, a ANTP que ontem completou 40, ontem não, né? Dia 30 de junho, completou 47 anos de existência. Parabéns para a ANTP, né? Bom, vamos falar um pouco do Frederico, popular Fred, especialista em gestão de riscos de desastres. O Fred é engenheiro civil formado pela Católica de Goiás, com mestrado em transportes na UNB e doutorado feito na Nova Zelândia, na Universidade de Canterbury. Seu pós-doutorado foi feito no Japão, na Universidade de Kyoto, na área de gestão urbana e risco e gerenciamento de risco de desastres. A experiência do Frederico Pedroso, em gestão de desastres e logística humanitária, inclui 2 terremotos no ano de 2011, um no Japão e outro na Nova Zelândia. No ano seguinte, ele entrou para o Banco Mundial, onde está até hoje. Bem-vindo, Fred. Obrigado, Pelleggi. Obrigado, Fátima. Obrigado, Cláudio Frederico. Prazer estar aqui. Eu digo que eu comecei a ler algumas coisas da NTP. Eu não estou tão velho quanto a NTP, eu estou com 42 anos de idade.
Mas eu comecei a ler coisas da NTP quando eu tinha menos cabelo branco e mais cabelo preto na minha cabeça em 2004, 2005, quando eu comecei a estudar meu mestrado em transportes lá na UNB. Então é um prazer estar falando com vocês aqui tantos anos depois, já como profissional e não como estudante. Bom, como sempre, começamos essa rodada de perguntas com o Cláudio de Sena Frederico. Fred, a situação, vamos dizer assim, felizmente nós não temos os terremotos, que aparentemente são sua preferência, mas nós temos as águas. O Brasil é o país do desastre das águas. Ou são enchentes ou são desmoronamentos. Então essa basicamente é o principal fenômeno que destrói cidades, destrói bairros, casas, mata pessoas, animais, etc. E dessa vez nós estamos diante de uma, vamos dizer assim, de um surpreendente dimensão, uma dimensão realmente surpreendente. Não estamos acostumados nem sequer a essa dimensão das águas. E uma coisa importante é que todos estão discutindo muito, e é natural que façam isso agora, infelizmente só agora, de como poderia isso ter sido evitado, né? Como seria evitado, ou pelo menos como poderia ser limitado, se não totalmente eliminado. No entanto, vamos dizer assim, seria bom conseguir esse tipo de sucesso, mas esse sucesso nunca será total. Ou seja, os desastres continuarão a acontecer e a destruição continuará a acontecer, e o mundo todo vai continuar a ter, e nós teremos ainda, repetições de estar na mesma situação que nós estamos hoje. E daí é que entra a questão seguinte: o Brasil, o ponto fraco no Brasil no passado tem sido exatamente sair dessa situação. Ou seja, a gente tem uma certa facilidade em entrar, vamos dizer assim, nós somos muito de ajudar durante o período, salvar, correr atrás, etc., etc., mas vide Minas Gerais e a barragem de Brumadinho e tudo mais, nós estamos até hoje para nos recuperarmos do desastre. E, portanto, a minha pergunta vai por aí. Eu gostaria, de preferência, ouvir um pouco mais sobre, como é que a gente faz agora para reconstruir, para sair desse buraco, para sair lá dentro do buraco e as pessoas terem vida, terem emprego, terem trabalho, as cidades voltarem, etc. Essa é a grande questão. Cláudio, excelente pergunta. Eu vou dar um passinho para trás e voltar ali para mais ou menos 2007, 2008, quando a gente tinha uma concepção no Brasil que a gente não tinha desastres no Brasil, né? Essa questão do desastre, ela começa a ficar mais notória com os eventos de 2011 na região serrana do Rio de Janeiro, onde a ideia do brasileiro era que para ter desastre tinha que ter muita morte. E a ideia era da catástrofe, né, da coisa do fim do mundo, né, tinha que morrer muita gente. A gente fez sim um progresso muito grande nesses últimos 10, 12 anos, e eu acho que o Rio de Janeiro foi um ponto de inflexão, no qual se mudou a ideia de que desastre você tem que ter muitas mortes. Tanto que no Rio Grande do Sul, não estou querendo subestimar, um evento desse tamanho, você tem 180, 200 mortes, é relativamente um número pequeno perto do que se esperava no passado do evento desse, tá? O que isso gerou de bom para o Brasil? Gerou de bom para o Brasil um fato que eu até digo que eu estava trabalhando pelo banco em uma prefeitura, não posso citar o nome, obviamente, eu perguntava para o pessoal da prefeitura: vocês têm desastre aqui na sua cidade? Categoricamente a resposta foi não. Eu segui com uma pergunta: vocês têm inundações? Não temos, todos os anos nós temos. Então hoje já se mudou um pouco, saiu dessa consciência. Agora, indo na sua pergunta, como que a gente faz para reconstruir? Como que a gente faz para sair desse buraco? Eu acho que é um processo extremamente complexo, com certeza, tá? A gente vai ter que lutar muito. Infelizmente, no Brasil, como você já colocou, esses grandes eventos que tiveram no Rio de Janeiro, Brumadinho, etc., a gente não tem bons exemplos de reconstrução, tá? Infelizmente, a gente não conseguiu pegar essa folha branca, que é o momento pós-desastre, e utilizar para fazer um desenho de cidade, um desenho de investimento público novo, tá?
e partir para uma situação onde que você colocou, você vai ter uma capacidade de mitigação melhor. Desastres sempre vão acontecer, como você colocou, aviões sempre caem do céu. Tá? Infelizmente, a gente vai continuar tendo acidente aéreo, mas toda vez que acontece você melhora, você reduz os riscos que você identificou. Nessa situação de desastre, eu só queria terminar a minha resposta dizendo, a gente tem que ter paciência e foco. O Japão, na região nordeste de Tohoku, demorou 10 anos para ser reconstruído. Se você tivesse uma oportunidade de ir lá antes, logo após o desastre, e agora você vê que o padrão urbanístico mudou severamente. Só que isso juntou a confiança com o governo da população, a disciplina da população em obedecer, investimento público forte e um novo planejamento urbano. Pergunta é, a gente tem esse cenário, esse contexto no Brasil? Aí eu jogo de volta a batata quente para você. A minha resposta seria provavelmente não, mas a gente tem que aprender com cada situação e andar para frente. Parece aí uma coisa muito interessante, que é a questão cultural, né? Como é que se adapta, como é que... Porque os japoneses, por exemplo, têm essa coisa da disciplina. Se a gente fosse, a princípio, definir o brasileiro, é justamente o oposto, né? É a indisciplina, eu vou fazer do jeito que eu quero. Veja aí, por exemplo, a situação das calçadas no Brasil, né? Assim, e as pessoas não abrem mão, elas acham que é direito dela fazer com uma inclinação assim, assado, né? Então, qual o peso dessa cultura? Ao mesmo tempo, você falou aí também sobre isso, né? A gente já vem numa mudança cultural aí de entender o que é um desastre. O desastre não é só o número de vítimas, né? Há um impacto, o tempo todo a gente está nesse impacto. Então, como é que você enxerga aí a mudança cultural e as chances nossas dessa reconstrução, de ter essa paciência, de ter essa visão da mitigação e também de ter a disciplina não só nesse momento, mas no longo prazo, porque uma das coisas que a gente viu acontecendo lá no Rio Grande do Sul por exemplo, as bombas não estavam com manutenção, quer dizer, criou-se uma cultura de prevenção, de mitigação, mas relaxou-se no meio do caminho. Como é que você enxerga isso aí, Fred? Fátima, excelente pergunta. Eu acho que o fato da gente no Brasil ter eventos de maior magnitude mais frequentemente, né, de forma mais frequente, infelizmente, vai forçar a gente a ter essa disciplina, porque senão a gente não vai conseguir sobreviver. O Japão é o Japão, não porque existe alguma coisa no DNA do japonês que ele preza a mitigação de risco de desastre, é porque se eles não fizessem, eles não estariam de pé. Né? Porque você tem tanto. Então, o que você falou, Fátima, a minha maior preocupação é aquela dieta da segunda-feira pós Ano Novo, que todo mundo começa, dura 3 dias e todo mundo esquece, tá difícil. Se você tiver um problema recorrente, a sociedade e o governo, né, ele vai ser forçado a tomar essas ações. Né? Então, assim, se você olha a recorrência desses eventos de grande porte, né, que a gente está olhando, 2008 a gente teve Santa Catarina, 10 a gente teve Alagoas e Pernambuco, 11 a gente teve Rio de Janeiro, a gente teve alguma coisa, teve Xanxerê, né, teve Ciclone Catarina, teve Rio Grande do Sul há 1 ano ou 2 anos atrás, teve de novo. Ou seja, vira uma questão de sobrevivência, e essa sobrevivência ela vira uma questão cultural. Né? Eu acredito que a próxima geração ela vai começar a demandar mais do poder público, o poder público vai se ajustar a isso, né, e vai começar a responder mais. Então, assim, o seu ponto é muito interessante. Daqui a pouco, com mais mobilidade ativa, a gente vai querer mais calçada, a gente vai querer mais ciclovia, vai ser demandado. Quando hoje você tem um embate entre a geração antiga e a nova, que estão o cara que está no carro e o cara que está querendo ir para a bicicleta. Então, quer dizer, o que é o bom disso tudo? Né? A gente está falando de um monte de coisa ruim aqui, vamos falar de uma coisa boa. Hoje a gente está começando a ter maior conhecimento. Hoje a questão de identificação de risco de desastre, plano de gestão de risco de desastre ou plano municipal de gestão de risco de desastre, como os planos de mobilidade, eles já estão nas pequenas e nas grandes cidades. Você está se criando todo esse instrumentário para a gente começar a tomar ação. O próximo passo é tomar ação. Então, realmente tem dificuldades, desafios e promessas. Né? Fred, a gente
via, como você acabou de dizer, que não está na nossa história, né, essa questão do desastre como algo constante ou como algo previsto, ou seja, teremos desastre sim. Muito pelo contrário, o brasileiro sempre achou que o desastre era uma coisa que acontecia de maneira, né, randômica e ora aqui, ora acolá, mas depois não acontecia mais. E agora, com a questão das mudanças climáticas, isso, né, mostrou para muitas pessoas, eu digo muitas e não todas, porque tem gente ainda que continua achando que a questão da mudança climática é algo inventado, é algo que não existe, mas pelo menos para muitas pessoas veio nos trazer essa realidade nua e crua, ou seja, os desastres vieram para ficar e, portanto, ou a gente se prepara para eles ou eles vão destruir a gente. Agora, você falou em área pública, em setor público. Nós temos instâncias diferentes. Nós temos o prefeito da cidade, nós temos o governador do estado e nós temos o governo federal. E numa situação como a do Rio Grande do Sul, onde o desastre perpassou por várias cidades, ou seja, deixou de ser uma coisa localizada, como por exemplo foi em Brumadinho, para ser uma coisa regional. Nesse caso, essas instâncias de governo que dificilmente conseguem se conversar, essa situação de conflito, às vezes, não é um fator negativo para a gente poder fazer uma preparação? Com certeza, Pelé. E eu acho que eu volto até um pouquinho na questão que o Cláudio Frederico colocou, né? Você tem essas diferentes esferas, você tem as diferentes fronteiras municipais. Já existe uma dificuldade de você fazer algum tipo de mitigação para projetos de macrodrenagem que vão passar a fronteira de um município e para o outro, a gente sempre teve dificuldades. Entra aí aquela questão dos consórcios municipais para você ter uma visão um pouco mais integrada, porém é bonito no papel, é difícil investir. O Banco Mundial ele já tem até um foco hoje em financiamento de consórcios municipais, com até um trabalho muito interessante no Vale do Itajaí, para um projeto de BRT que está sendo implementado, né? E realmente, Pelé, o que acontece? Existe uma figura muito comum na gestão de risco de desastre, na situação de pós-desastre, que é a formação de agências temporárias. Na Nova Zelândia, como você citou, a cidade que eu morei lá, teve um terremoto e criou-se uma agência temporária para reconstrução, para recuperação e reconstrução da cidade. Tá? Para exatamente quebrar esses níveis de dificuldade de diálogo, porque não adianta a gente florear a situação que numa situação pós-desastre todo mundo vira amigo de todo mundo. Não, os interesses continuam, né? Os desafios continuam. Então criou uma agência onde você conseguia quebrar isso, tá? Fazer um processo e em um certo momento ela é dissolvida. Por quê? Porque você coloca neutralidade no processo. Você tira necessariamente a figura do prefeito para olhar só para o seu município, do governador para olhar só para o seu estado, ou da União para olhar só para os seus próprios interesses, né? Existe sim toda essa figura de defesa civil nacional, processo de alocação de recursos, etc. Mas você ainda sempre vai trabalhar com isso, tá? Então existem, como eu disse, alguma série de fundamentos já hoje na gestão de desastres para os países em desenvolvimento como o Brasil. Só um último ponto que eu queria colocar, voltando, desculpa, ao exemplo do Japão. Gestão de risco de desastre no Japão não é uma agenda setorial. Não existe um ministério da gestão de risco de desastres. Tá? É uma coisa que está na cabeça de todos e tudo no Japão. O Ministério da Educação tem, o Ministério da Saúde tem, todo mundo tem. Por quê? Porque se não tiver, não sobrevive. Foi como você colocou, Pelé. Então, quer dizer, a gente tem que tirar da cabeça que gestão de desastres é mais uma coisa no prato das agências públicas e do setor privado para gerenciar, tá? E adotar esse processo para frente. Porque senão a gente vai dar 2 passos para frente e vai dar 3 para trás. Eu fiquei aqui um pouco presa numa questão. Eu queria, na verdade, fazer 2 perguntas para você. A primeira é a seguinte, em relação à definição das coisas. Então, por exemplo, recentemente, aliás, acho que essa semana passada, né, mudou no papel, no código, a questão na área do transporte se é sinistro ou acidente, né? Há uma clara diferença aí.
A palavra correta também é essa, é desastre, e o que a gente encaixa nela? Né? Quando essa tendência brasileira, né? Desastre é um ciclone que vem, um tufão, um terremoto, esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, todo mês de agosto, na área próxima a Belo Horizonte, em Belo Horizonte também, a gente tem ali uma mistura de bioma, né, entre Mata Atlântica e Cerrado, e aí é fogo, literalmente é fogo. Né? E eu fico sempre pensando, de novo, é a mesma coisa. Dificilmente alguém morre diretamente por conta das chamas, né? Não pegou fogo numa casa, numa coisa assim, até agora. Mas, ao mesmo tempo, não deixa de ser um desastre. Como é que é a definição disso do ponto de vista do papel, do ponto de vista global? Fátima, excelente pergunta. Vocês fazem uma entrevista muito boa, né? Eu vou responder a sua e voltar na do Pelé. Parece que cada gente vai aprendendo com cada uma das perguntas de vocês. Fátima, eu colocaria a palavra, que só para acrescentar mais aqui na sopa de letrinha, né? Você tem a figura da calamidade pública no Brasil ainda, que é a definição legal para você começar a acessar recursos. Né? Então, é mais um conceito. Vamos deixar o conceito de lado. Tudo que gera uma dificuldade, tá, ou um impacto direto ou indireto na vida do cidadão e na economia é um desastre, é um problema. Né? Ou seja, a fumaça que sai dessa queimada que você falou e para o aeroporto de Confins já é um desastre, porque gerou prejuízo econômico, foi voo que foi para outro lugar, etc. A gente tem que colocar isso na cabeça. Né? O Pelege falou um pouco de mudanças climáticas. Pelege, eu vi em algum lugar lendo aí, né, no pós-desastre do Rio Grande do Sul, de que teve uma pesquisa de que 99%, vamos deixar de fato se a pesquisa era confiável ou não, tá? Mas 99% dos entrevistados afirmaram que eles concordam que isso, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, é consequência de mudanças climáticas. Ou seja, existe consenso de que a gente está num momento turbulento. Né? Se isso é pelo homem, se isso é pela natureza, não importa. O que importa é que a gente está tendo uma série de eventos, né, naturais que geram perturbações na sociedade civil, tá? Da forma como a gente construiu nossas cidades, e que a gente tem que saber gerenciar isso melhor. Eu sou de Goiânia, tem queimada do mesmo jeito, Fátima, ou seja, aquilo vai continuar acontecendo, não tem como a gente parar. A questão aí eu coloco um ponto aqui para a gente discutir. A gente construiu cidades onde a gente não deveria ter construído, né? A gente está faltando em instrumentos e sistemas onde a gente precisaria. E, de novo, eu termino minha fala aqui dizendo, vamos voltar para o Japão. Aquilo é uma ilha que tem todos os perigos naturais. Terremoto, furacão, tufão, tsunami, e eles constroem sistemas. Por isso que eles são resilientes. Então, mais uma palavra para a gente jogar na nossa sopa de letrinha, resiliência. Né? Então, acho que assim, a gente pode discutir conceitos, mas andar para frente a gente sabe qual que é o caminho que a gente tem que ir. A tragédia lá no Rio Grande do Sul, ela continua. Né? Ela não terminou. Como é que também você faz isso? Quer dizer, eu acho que o terremoto tem lá um grande acontecimento, às vezes tem alguns outros, né, na sequência, uma coisa assim. Agora a gente já está o quê, gente? Cláudio, Pelege, me ajuda aí. A gente já está o quê? Quantos meses nessa história lá? Né? E aí volta a chover e volta a subir a água. E agora, por exemplo, né, andou aí um período com temperaturas muito baixas, aí o vento. Como é que você gerencia isso do ponto de vista desse momento em que não termina? Como se faz isso? Sim. Fátima, eu acho que aí a gente tem que aprender a se adaptar. Quer dizer, como você disse, a água do Guaíba baixou, depois ela começou a subir de novo, agora a temperatura está fria. Ou seja, se a gente começar a olhar isso e falar, a gente está tendo azar, porque isso está acontecendo na sequência de que os dias com o sol brilhando, eles vão voltar, a gente vai cair na mesma armadilha. Né? Novamente, a gente tem que desenhar uma sociedade, um governo que vai estar encarando isso como eventos extremos, porém frequentes. Né?
Eu coloquei até no começo, quando veio o começo do evento lá no Rio Grande do Sul, a minha maior preocupação foi mais ou menos na linha do que você colocou, que é o desastre secundário. Tá? Existe um momento de comoção, todo mundo manda um monte de coisa para o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul ele é manchete em todos os lugares, logo ele começa a deixar de ser manchete, e agora todo mundo que mandou as coisas está com a consciência tranquila, que fez as doações, e de que o problema ele vai continuar por 5, por 10, por 15 anos. Tá? Que foi o que aconteceu na região de Tohoku, no Japão. Ele continuou por 10 anos o processo de reconstrução. Tá? Então, quer dizer, a gente tem muito dessa ideia, o desastre secundário. E eu deixo uma pergunta aqui, eu sempre coloco isso para as conversas que eu tenho. A gente teve uma situação de pandemia, que a gente sabe o que foi o impacto social e econômico. Né? A minha pergunta é, os eventos no Rio Grande do Sul, o que eles significam para aquele estado? Vão ser iguais, menores ou maiores? Se eu tivesse que apostar, eu diria que seriam iguais ou até maiores, porque o cara não vai conseguir voltar para o restaurante dele tão cedo. O cara não vai conseguir voltar para o trabalho dele tão cedo. E esse desastre secundário, ele não é manchete em lugar nenhum. Ele só é manchete para o prefeito da cidade, para o governador do estado. Então, quer dizer, esse é o problema que a gente tem. Fred, eu gostei da sua ideia da agência voltada a, vamos dizer, a reconstrução e a resolução de uma série de problemas. A dificuldade é que no Brasil a cultura da agência é muito fraca, extremamente fraca. Quer dizer, a agência parece ser um instrumento anglo-saxão importado por um país latino que, de fato, usurpa a função governamental. Quer dizer, a grande dificuldade da agência é que o governo vê a agência como concorrente, né? A vantagem, no caso do desastre, é que, no fundo, isso vem a favor da agência, porque ninguém quer a batata quente. Então, já que é um desastre, quem sabe é uma boa aplicação de uma agência. Quer dizer, constitui-se um grupo, a agência, o governo se exime até certo ponto, se exime no sentido, de certo modo, se fica mais anônimo na coisa. Porque hoje mesmo no jornal, a gente vê que lá no Rio Grande do Sul, a opinião pública, embora o Churchill dissesse que não existe opinião pública, o que existe é opinião publicada, mas enfim, a opinião publicada lá do Rio Grande do Sul está até um pouco exageradamente contra o governo, quer dizer, 101% acham que o governo é o responsável. Se disser, mas qual governo? Qualquer um. Todos eles, etc. Tá bom, isso é natural nessa fase. Mas quem sabe isso ajuda a gente conseguir, de repente, uma colaboração, porque a colaboração dilui a culpa, né? Então, quem sabe, eu acho que eu gostei dessa ideia da agência e acho que, embora normalmente no Brasil a agência é repudiada, no caso do desastre, quem sabe é o caminho para finalmente encontrar uma aplicação boa das agências. Cláudio, só um último comentário com relação às agências. Eu acho que a gente vai exatamente nessa linha, né? Criar essa neutralidade para conseguir tomar proveito dessa folha branca, né, que é o pós-desastre. Né? Ninguém está falando, que bom que teve um desastre, né? A gente está falando, já que teve desastre, vamos tentar olhar para frente, para trás e para frente e evitar os mesmos erros. Eu sempre coloco que o Brasil, e aí isso justifica aquele ponto antes de 2010, 11, no qual tinha essa concepção de que o Brasil era um país sem desastre, pelo fato do Brasil ter, naquele momento, uma série de perigos naturais, tá? Mais conceitos aí pra gente, mas perigos naturais de pequeno volume. A gente não tem vulcão ativo, a gente não tem sismologia extremamente ativa e assim por diante. O que criava aquela ideia de que desastre era só terremoto, vulcão, tsunami, aquelas coisas. Tá? Porém, a gente tem uma exposição muito grande pelo fato da gente desconhecer naquele momento e no nosso desenvolvimento histórico a questão do perigo natural, que levou o quê? A gente a construir um monte de cidades onde não deveriam ser construídas, áreas de inundação e assim por diante. Então, isso, Cláudia, você está falando,
cria esse momento que a gente tem um passivo de risco de desastre muito grande no Brasil, uma cultura muito pequena, como vocês colocaram, né? Criou-se no pós-1941 ali no Guaíba, né? Na região do Guaíba, toda a infraestrutura para fazer uma melhor gestão, que funcionou durante muito tempo, caiu no esquecimento por um tempo que nada aconteceu, e aí quando aconteceu a gente não estava preparado, né? Então, quer dizer, existe toda essa série de conceitos. O que a gente precisa fazer? Olhar para frente. Acho que o maior erro, e é o que eu tenho maior receio nesse momento, é de não criar esses instrumentos, mesmo que sejam temporários, para a gente poder falar, olha, nós não estamos cometendo o mesmo erro. Esse é o problema, e por isso que a agência pode ser, eu sou um defensor, até num país como a Nova Zelândia, envolvido no sentido de entender o que é risco de desastre, eles adotaram. Né? Eles reconhecem que existem esses níveis, existem brigas políticas, existem discussões, mas que eles tinham que criar essa neutralidade. Eu acho que a palavra aí, neutralidade, é realmente no momento que a gente vive, né, que o mundo passa aí de extrema polarização política, né? Não vamos entrar nesse assunto, mas esse é um assunto que acaba, né, infectando aí, né, acaba contaminando um processo de gestão, infelizmente. Né, porque a gente sabe, inclusive a gente viu no caso do Rio Grande do Sul, a briga em redes sociais sobre de quem era a culpa e depois quem era o principal protagonista e por aí vai, né? Então eu acho que o grande problema da agência está exatamente aí, né? Conseguir um mínimo que seja de consenso, que essa seria a forma, né, de se, pelo menos, preparar, não só para a reconstrução, como para a mitigação, né, de novos e futuros desastres. Você acha que a gente está preparado para isso? Pelé, eu acho que é um processo. Eu acho que a gente conseguiu aprender minimamente um pouco, tá? Até um pleonasmo aqui, né? Minimamente um pouco desses últimos eventos. Infelizmente, eu não vejo o progresso que a gente poderia ter tido, tá, em cima desses últimos grandes eventos, para a gente chegar nessa consciência de que gestão de risco de desastres é uma necessidade, tá, e não um adorno a todo o processo de gestão que ainda a gente está nesse momento, que a gente está falando do Sul, tá? A gente está falando do Sul, onde reconhecidamente você tinha problemas. Eu sempre dou o exemplo, a minha esposa é de Santa Catarina, de Blumenau. E a primeira vez que eu visitei a avó dela, perguntei, a sua casa é boa? Ela falou, a minha casa é muito boa. Eu falei, por que a sua casa é boa? Ela falou, porque nunca pegou inundação. Então, numa cidade que já tinha essa coisa. Se você perguntar para mim, que sou de Goiânia, por que a minha casa é boa, eu vou dar todos os outros motivos de inundação. Então, a gente está falando do Sul. Vamos para outros locais no Brasil onde você tem uma conscientização mínima do que é gestão de risco, o que é inundação, o que é deslizamento e assim por diante, né? Então, quer dizer, eu acho que tem muito, muito a ser feito. E a minha preocupação, Pelé, a resposta para você direta é, se a gente está indo pelo caminho certo, a minha resposta categoricamente é não, tá? E aí eu volto humildemente e coloco um ponto, né? Quando acontece um problema, todo mundo quer achar um culpado. Eu me coloco como culpado. Eu sou brasileiro, eu sou especialista do tema, eu estou numa instituição que faz financiamento e nós todos somos parte da culpa, tá? Essa é a grande verdade. Mas é mais fácil culpar alguém e crucificar alguém, né? Então, quer dizer, é que a gente sempre fala muitas vezes em acidente aeronáutico, né? Quando o piloto morreu, no final das contas, a culpa é de quem? A culpa é sempre do piloto, né? Porque é muito mais fácil colocar... Todo mundo sabe que desastres, e eu converso muito com o pessoal da aviação civil, todo acidente ele tem no mínimo 3 fatores contribuintes, correto? Eu fiz segurança viária durante meu estudo na UNB, a gente nunca falava que era só o clima, só o carro, só o motorista, só a rodovia. Era sempre fatores contribuintes. Nesses fatores contribuintes, a gente está jogando para um fator contribuinte na questão do desastre, que é mais fácil. Aí, de novo, a gente volta um pouco na sopa de letrinhas, porque tem aí, por exemplo, você estava falando do perigo natural, né? Em Minas Gerais, por exemplo, você tem as minerações, tem todas aquelas represas de dejeto, que, inclusive, para mim, eram novidade. Entendeu? Um dia, depois do problema
de Mariana, e depois Mariana também foi uma represa, não foi? Agora eu estou me confundindo Mariana aqui. E Brumadinho. E aí, de repente, nós mineiros, a gente ficou sabendo que tudo isso tinha essas represas de dejeto. Então, eu acho que, assim, são perigos naturais, são desastres naturais até o segundo parágrafo, né? Porque é tudo coisa nossa, né? Agora, no caso específico do Rio Grande do Sul, ou no caso de qualquer grande desastre, se você estivesse lá comandando o dia seguinte, o que seria esse primeiro momento de acordo com o livro, entendeu? A cartilha das boas práticas. Fátima, antes de responder a sua pergunta, só voltar um pontinho, que aí eu vou falar do bom e do ruim, tá? Realmente, Brumadinho e Mariana, eles trouxeram para a gente, para o brasileiro, não só para o mineiro, a noção de que quando você tem dejetos minerais, você tem um problema, né, ajusante de uma barragem. Hoje a gente entende, até se eu estiver errado, salvo engano, que isso é responsabilidade do Ministério de Minas e Energia. Já as barragens de água é responsabilidade da ANA, tá? Se for em alguma jurisdição federal. O que é o igual nisso tudo? Quem está jusante de uma barragem, tá, está em risco sempre, porque ela pode romper. Tá? Então existe hoje a figura do plano de ação de emergência, né? Que todas as pessoas que estão ajusantes, elas entendem que elas estão a risco, elas sabem que ela tem que comunicar com a Defesa Civil, elas sabem que ela tem que respeitar a Defesa Civil, tá? Então esse é um primeiro ponto que eu queria colocar para vocês. O segundo ponto que eu queria colocar para vocês nesse ponto, Fátima, é o seguinte: o que é a cartilha nossa? A cartilha nossa, primeiro, é salvar vidas, tá? Quando existe um desastre, você vai estar atrás de salvar vidas, ponto exclusivo. E para isso você tem dependendo do tipo de desastre, você tem um tempo muito curto. Terremoto, você tem 72 horas. Ali no Rio Grande do Sul, você viu salvamentos sendo feitos em mais de alguns dias, né? Que se encontrava alguém pendurado num poste ou em cima do teto de uma casa e assim por diante. O primeiro ponto é salvar vidas. Depois, você vai ter que abrigar essas pessoas que estão, né, desalojados, desabrigados, né, aonde? Na casa de amigos ou nos ambientes da Defesa Civil. E aí você entra no processo de reconstrução, tá? De recuperação e reconstrução. Aqui existe uma grande dificuldade. Essa transição de salvar é muito difícil, mas a pessoa está satisfeita pelo fato dela estar viva. Quando ela entra no centro da Defesa Civil, imagina uma pessoa, uma pessoa que perdeu tudo, ela chega no centro da Defesa Civil, de acolhimento, e ela precisa da pasta de dente, né, do sapato, ela não tem nada. Então, essa transição, ela é muito complicada, ela é muito difícil. E aí depois vem o planejamento para você reconstruir. Aí vem a pergunta do milhão: como fazer esse processo que a gente está discutindo aqui? Porque vai demandar tempo, vai demandar conscientização entre aqueles afetados e vai envolver paciência, infelizmente. E as pessoas começam a se questionar, tá? Até que ponto eu vou continuar vivendo? Como eu vou viver a partir de agora? Tá? Esse é um grande problema. E termino dizendo, existiu sempre uma preocupação que a gente viu, que eu fiquei olhando também com bastante curiosidade, no pós-desastre do Rio Grande do Sul, aquele volume de doações chegando, na questão da logística humanitária, você tem uma convergência de material e pessoas para a região, num sistema que já está quebrado, né? E a gente sempre colocava, olha, pessoas afetadas por desastre, elas são pessoas. Não adianta mandar um par de tênis furado, uma camisa rasgada, porque elas querem ser tratadas como pessoas, como seres humanos, né? E essa noção vai crescer a partir de agora, porque ela tem insegurança com o futuro dela. Então, onde que são os abrigos temporários, semi-permanentes, para a gente conseguir fazer esse processo de reconstrução correto? E aí, novamente, eu sou parte do problema também, porque se eu tivesse a solução, eu já teria dado. É uma coisa extremamente complexa. Depende dessa conversa entre os envolvidos, do poder público, dessa neutralidade, né, da redução do interesse próprio,
né, do porquê que eu quero fazer isso, onde que eu quero ganhar, por que que eu estou aqui, o que que eu represento. Então é uma coisa bem complexa. Vou falar do Brasil, né? Não vou querer comparar com ninguém, mas no momento atual que a gente vive, o que a gente percebe é que, além da gente sofrer desastres, a gente tem uma fábrica que produz desastres. A que eu estou me referindo? Estou me referindo principalmente ao poder legislativo. Então a gente vê em Brasília, né, muitas leis sendo aí gestadas e paridas muito em função de interesses, né, econômicos, privados. E são legislações que, se elas passarem de fato, né, grande parte da proteção natural vai para o beleléu. Ou seja, fabricou-se mais uma crise. E aí, em determinado momento, vai acontecer alguma coisa, e alguma coisa muito grave, e lá vamos nós, de novo, correr atrás de crise. Então, como é que se faz esse equilíbrio, né? Quando se fala em consciência, eu acho que a principal consciência nesse momento é de quem tem poder de evitar ou gerar crise. Eu, pelo menos, particularmente, sou um pouco pessimista em relação a isso, né? Porque eu vejo que as pessoas que estão gestando, né, muitas legislações, inclusive desmontando muito dos nossos processos de proteção ambiental, né, essas pessoas não estão nem um pouco preocupadas com amanhã, né, e muitas vezes acabam aceitando o argumento, ou pior ainda, propagando o argumento de que essa questão de mudança climática é balela. Pelé, é um excelente ponto, né? Eu acho que você vai na origem do problema, né? A origem do problema no caso do Brasil, é uma falta de gestão ambiental, até porque os nossos perigos naturais, né, no conceito, né, da gestão de desastres, eles não são tão extremos quanto em outros países, até da América do Sul. A gente não fala de terremoto no Brasil, na Colômbia é um grande problema, no Equador é um grande problema, né? Então, quer dizer, no final das contas, a gente é extremamente abençoado. Aí vem o problema do brasileiro, né? A gente é abençoado demais, a gente começa a ter falta de conscientização em cima dessa gestão ambiental, né? Isso tudo vai levar o quê? Vai levar exatamente o que a gente está conversando, a manutenção, na verdade, aumentar e criar mais passivo, tá, de risco, que é o ponto que a gente está falando, né? Quando a gente olha no planejamento urbano, a dificuldade de fazer um planejamento urbano, a ocupação, né, irregular do nosso território, etc., né? E na verdade, a gente está reduzindo um problema de um lado, quando a gente vê o sucesso da agenda de gestão de desastres, mas de outro lado a gente está aumentando. E aí, talvez, quando você compara, a gente está crescendo, né? E aí você tocou num ponto muito correto, né? Quer queira, quer não, o que se indica, se você pode ser cético ou não, quando você olha os fenômenos naturais, eles estão mais brutos, como se diz no inglês, eles estão mais agressivos, eles estão mais frequentes. E isso é uma realidade. Se você olhar os dados históricos de 10 anos atrás, esse ponto, eu vou copiar o que foi um dos cientistas climáticos do CEMADEM, que é o centro do MCTI, quando teve aquele evento em São Paulo, acho que 2 anos atrás, durante o feriado de carnaval, que ficou fechada ali uma parte do litoral, e aí perguntaram, que acho que tinha a maior chuva de 24 horas no Brasil, né, gravada no Brasil, e aí perguntaram para ele o que ele achava. Ele falou, eu não lembro o nome desse especialista, ele falou, eu estou me questionando a minha capacidade de fazer modelagem hidrometeorológica, porque isso aqui é um dado tão fora da curva que eu questiono a minha capacidade hoje. Então a gente está tendo esses pontos fora da curva cada vez mais frequentes, e eles vão ser piores ainda quando você fala exatamente essa desconsideração. Voltando ao exemplo dos países mais evoluídos, a agenda de gestão de desastre, ela não é desconexa do que você faz no seu dia a dia. E esse é o problema para o brasileiro, porque a gente só tem a gente ainda tem uma baixa recorrência, não estou pedindo para a gente ter uma baixa recorrência de problemas graves no Brasil. O último ponto que eu queria colocar, eu sempre coloquei que a agenda de gestão de desastre no Brasil, há 5 anos atrás, ela era como a pessoa que fuma 5, 10 cigarros por dia. Esses pequenos eventos de inundação, deslizamento que acontecem no Brasil todos os dias, só que ninguém percebia o dano disso.
A hora que você juntava tudo, você percebia o dano, né? Hoje, a gente está migrando um pouco dessa situação, porque o Brasil era esse pequeno número de desastres que ninguém reconhecia. Existe um sistema muito interessante da Defesa Civil, chama S2ID, o Sistema Integrado de Informação de Desastres. Se você entrar lá todos os dias, vão ter, 5, 10 eventos de desastres sendo inseridos no sistema pelas defesas civis municipais do Brasil. Então, nós temos desastres? Temos, todos os dias, com certeza. Eles são de pequena monta? São, mas eles representam uma perda econômica e social muito grande para o Brasil. E a cara que não está legislando para você ter uma proteção ambiental, a gente está com problema. Eu quero voltar à questão de como é que a gente sai do buraco agora e começa a ter uma realidade em cima da superfície. Ou seja, eu sou um engenheiro, né? Vivi grande parte da minha vida dentro de túneis e por isso mesmo tenho pavor da ideia de água e da ideia de deslizamentos e etc. Então, metrô toma muito cuidado naturalmente, ou seja, a ameaça é o grande estímulo para você realmente fazer alguma coisa, tomar cuidado, botar o capacete. Esse negócio de botar capacete, ninguém quer botar até entrar dentro de um túnel. Então, vamos dizer o seguinte, a questão é a seguinte, as cidades não são construídas no mundo inteiro, mas no Brasil fortemente, elas não são construídas, as pessoas reclamam de projetos, etc. Elas não são construídas por projetos. A parcela da cidade que é construída assim é muito pequena, muito pequena. A maior parte das pessoas que sofreram no Rio Grande do Sul, mais sofreram, são autoconstruções. São pessoas que construíram os seus barracos, as suas casinhas e etc., onde conseguiram um lugar para construir. Então, a gente fala sobre, por exemplo, é natural, quando a gente pensa em Japão, Nova Orleans ou coisa que valha, não, tem que construir de uma forma diferente, tal coisa. Mas essas pessoas não construíram, nem vão construir de outra forma, vão construir assim. Então, a grande questão brasileira, inclusive a gente fala que a gente não tem muito desastre, tal coisa. É mais ou menos assim, o Brasil tinha uma população muito pequena, concentrada. Então, os desastres aconteciam, mas lá não tinha ninguém. Então, podia acontecer à vontade. O Pantanal enchia, a Amazônia desabava, não interessa, não tinha ninguém lá. Hoje nós estamos em muitos lugares. E os poucos lugares são altamente concentrados. E há um problema de disputa de terra. Tá? E quem tem menos recurso vai para onde é mais perigoso, porque essa terra está disponível. Então, eu diria o seguinte, será que a reconstrução não tinha que, ou seja, a parte governamental da reconstrução não deveria se concentrar em fornecer terra segura, né? E não tanto em fazer construções de conjuntos habitacionais e etc., mas sim de urbanização, proteção, drenagem, etc., e geração de bolsas de terra. E aí o resto é recurso para a própria pessoa fazer o que ela bem entender num local seguro. Vamos dizer assim, a minha sensação é mais isso, o risco da gente agora entrar num caminho de um governo imobiliário, vamos dizer assim. Não sei se é esse o caso. O grande problema, as pessoas sabem construir. O que elas precisam é ter um lugar seguro, bem provido de recursos e naturais e artificiais, escolas e etc, etc. Quer dizer, concentrar no urbanismo e menos nessa questão. O que você acha? Cláudio, Frederico, eu acho que é exatamente isso, tá? Eu acho que você tocou num ponto, e acho que a palavra-chave aí na sua exposição é drenagem. A gente vive num país onde se constrói onde se asfalta e depois finge que vai colocar drenagem, né? Se asfalta e não tem a drenagem, não tem... Isso é muito simples do ponto de vista da engenharia, é muito simples do ponto dos órgãos de fiscalização hoje. A gente vê que isso é um processo, né, de engenharia reversa, a gente está indo do Z para o A, isso é muito mais caro e isso é ineficiente. E quem aprovou isso tem que responder por isso. Né? Ou seja, a gente tem engenharia no Brasil suficiente, a gente tem um corpo de engenheiro no Brasil excelente. É o que eu falo, em todos os lugares do mundo que eu passei, Nova Zelândia, Japão, Estados Unidos, a quantidade de engenheiros que a gente tem e a qualidade desses engenheiros é significativa. Né? O meu ponto é aonde que a gente não está conseguindo quebrar esse processo.
né, que é a pergunta do milhão, né? Eu sou de 1981, eu sou da geração do país do futuro, esse futuro nunca veio para mim, né? Isso talvez até me levou a sair do Brasil, levar minha família embora, não sei, estou pensando aqui, né, remotamente no que a minha tomada de decisão. Mas do ponto de vista da engenharia, a solução é relativamente simples. Ela custa? É óbvio que ela custa. As obras de mitigação de desastres no Japão são extremamente caras, né? Isolação de fundação, de terremotos e assim por diante. Não adianta tentar tampar o sol com a peneira. Porém, nós temos. Então, Cláudio, o que você está colocando é a gente tem que criar um ambiente urbano que esteja considerando o risco natural, aquele perigo natural naquela região. E dá para fazer? Dá. A gente tem conhecimento? Tem. A gente tem engenharia? Tem. A gente tem recurso? Tem. Tá? Então, quer dizer, se cria esse ambiente seguro que você está falando e ali o pessoal vai construir da forma. Tá? Ou seja, nós temos uma dificuldade de planejamento urbano e de controle urbano significativa no Brasil. Quais são as cidades que você consegue ir e falar, nossa, o modelo de planejamento seguiu? Eu sou de Goiânia, existia um planejamento, né, a Praça Cívica, o manto de Nossa Senhora, as avenidas, e aí foi contido naquele espaço pequeno, depois a cidade se descontrolou. Brasília é um bom exemplo, o plano piloto é um bom exemplo, né? Depois é questionável. Curitiba é um bom exemplo, excelente exemplo. Agora cadê as outras? Né? Então começa o planejamento bonitinho, aí eu volto naquela ideia da dieta do pós-ano novo. Né? A gente vive disso no Brasil, infelizmente, de começar a coisa mais ou menos bonitinha e logo desandar. Né? Agora, que a gente tem ferramenta de engenharia para entender hidrologia, meteorologia, né, modelagem hidráulica, geotecnia, nós temos tudo isso à mão. Não falta isso para a gente. Bom, é a velha história, né? O Brasil tem uma quantidade de advogados absurda e nem por isso reticências. A mesma coisa vale para engenheiro, né, Cláudio? Sem dúvida. Fátima, você queria fazer uma pergunta e eu te interrompi? Não, é porque eu realmente eu acho apaixonante esse tema, porque eu acho que a gente está num momento que há a possibilidade de promover uma virada. Eu sou um pouco pessimista, assim como Pelege, eu acho que não vem, né? Eu acho que talvez seja um pouco esse caminho que o Fred falou aí, a gente vai aprender pelos erros, né? Eles vão se repetir, eles vão se multiplicar e as perdas vão ser consistentes, constantes, né? Assim, impossíveis de se negar, né? Mas uma coisa que eu acho muito importante nessa história toda é a questão do dinheiro, né? Normalmente, aonde se acha dinheiro para fazer isso tudo, né? Hoje, nesse momento, por exemplo, a gente está sempre lendo aí que a arrecadação, por exemplo, de imposto no Rio Grande do Sul despencou de uma maneira aí desastrosa, né? Então, como é que se faz? Você mesmo falou aí, né? As fundações lá no Japão, as coisas todas, quer dizer, um custo gigantesco, né? Eu acho que tem o custo da mudança, né, do paradigma, e tem justamente quando você está com menos dinheiro, né? Como é que é essa questão? Como é que é a sua experiência aí com essa questão? Fátima, eu volto naquele velho ditado, né? Prevenir é melhor do que remediar. Né? E aí eu acho que o que o Cláudio Frederico acabou de perguntar é caro, é mais caro você não tomar ação. Por quê? Porque o que acontece? Foi como você colocou. Você imagina quantos que vão ser os pequenos ou médios empreendimentos no Rio Grande do Sul que vão quebrar. Acabou. Né? E o que aqueles empresários vão fazer? Aqueles pequenos empresários eles vão fazer da vida? Então, você imagina o custo social que você tem associado a isso. Tá? Se a gente pudesse colocar isso na matemática, trazer os bons economistas e colocar, porque os economistas estão sempre trabalhando com essa ideia de que o recurso investido, o Banco Mundial tem publicações, se você investe $1, você ganha 4, né, numa situação pós-desastre, não sei o quê, que é a história, matematizar o prevenir é melhor do que remediar. Né? A gente ainda está nesse momento de que a gente
vê gestão de risco de desastres, mitigação de desastres, resiliência como custo e não como investimento. Esse é o problema. Quando a gente vai e faz um plano de saúde para a gente, quando a gente está novo, a gente vê isso como custo, porque a gente não usa isso. Quando a gente fica um pouco mais velho, fala, cara, graças a Deus que eu fiz esse investimento. A situação é clara, ela é clara do ponto de vista econômico, ela é clara com os eventos que a gente tem. Então, quer dizer, se você é o tomador de decisão nesse momento, mesmo essa situação como você está colocando, né, Fátima, a gente tem que criar essa cultura do investimento. Infelizmente, é difícil? É, muito difícil. Por quê? Porque vai custar mais, tá? Mas aí eu termino dizendo e eu volto no ponto que o Cláudio Frederico colocou. Como engenheiro, você não pode projetar uma via urbana sem projetar a drenagem. Isso é não ético, tá? E se você constrói ela, se você é o empreiteiro que constrói, você fez uma coisa não ética. Você fez uma coisa errada, que deveria ser penalizada pela lei. Correto? Então, quer dizer, isso a gente está claro, não tem mágica no processo, né? Ou faz bem feito ou não faz, mas continua sendo feito. Né? E hoje a gente tem órgão de fiscalização, a gente tem conhecimento. Então, assim, a gente pode até falar que há 200 anos atrás, né, a gente não tinha esse conhecimento, até 50 anos atrás. Hoje a gente tem. A pergunta é, aonde que a gente vai ter, né, o Pelege, essa quantidade de advogados aí trabalhando para frente para colocar essas pessoas no medo, né? Como você colocou, né, Cláudio Frederico? Ó, eu entrei aqui no túnel, um amigo meu não pôs o capacete, o cara caiu na cabeça e ele tá paraplégico, né? Quer o capacete ou quer andar sem o capacete? Então a gente tem que criar um pouco dessa cultura do medo, infelizmente. Desculpa falar essa palavra para a gente andar na linha, né? Senão a gente não vai para frente. Com relação ao que o Cláudio colocou, né, sobre a questão de áreas, né, a gente sabe que a maioria das nossas cidades, dentro da cidade tem outra cidade vazia, né? São os terrenos que estão ali, né, com ônibus que passa em frente, com asfalto, né, com água, com tudo, e no entanto está ali, né, rendendo o proprietário e, por outro lado, jogando a pessoa que não tem condições de morar ali para a periferia, onde não tem nada disso que a gente falou, né? Bom, a gente sabe como isso funciona, infelizmente. Mas eu acho fundamental que se vincule a qualquer tipo de investimento, principalmente investimento com dinheiro federal, né, todas essas preocupações que você colocou agora, né? Não se pode permitir mais qualquer tipo de construção, de infraestrutura, se não tiver junto toda essa preocupação. Sim. Pelege, a gente fez um estudo no banco há alguns anos atrás sobre crescimento urbano. E um estudo relativamente simples, olhando imagens de satélite, né? Eu acho que a gente tem tecnologia hoje sobrando. Eu falo como técnico que quando o pessoal fala eu quero fazer planejamento de transporte, não tem a matriz OD, ela é muito antiga, né? Hoje tem Big Data, eu tenho um colega que trabalhou em Recife, que ele fez uma atualização da matriz OD olhando as matrículas escolares, ele foi secretário executivo de mobilidade lá. Então a gente tem tecnologia. A gente viu o crescimento urbano das cidades e pegamos Florianópolis e Manaus como exemplo, e aquilo é uma coisa absurda, né? Acho que como você falou, sai a periferia crescendo. É óbvio que o governo não consegue ir na velocidade de oferecer essa infraestrutura, né? E a infraestrutura de qualidade, né? E a pergunta é até que ponto a gente podia densificar mais nossas cidades, até que ponto a gente podia criar momento para que o transporte público, né, ele fosse viabilizado pela densificação, mas tem a cultura do carro, etc. Ou seja, começa a incorporar esse tanto de coisa. Mas como você falou, esse crescimento urbano descontrolado, descoordenado e muito significativo no Brasil está gerando mais esse risco, a gente continua gerando esse risco, está inviabilizando. Eu termino dizendo que em muitos lugares do mundo, cada vez mais as pessoas veem o carro como um empecilho e não como uma solução. Por quê? Porque você tem oferta de serviço público, você tem oferta de educação, as pessoas querem ir para a escola pública porque ela está bem distribuída, etc. Né? Você tenta limitar um pouco, né, os deslocamentos e assim por diante. Aonde que a gente está no Brasil? A gente ainda está naquele velho modelo, né, nesse nosso modelo, como você falou, de criar um pouco de infraestrutura e expandir a coisa e não preocupar um pouco. Porém, a gente tinha essa visão como essas dificuldades na vida urbana, né, essas ineficiências. Só que agora essas ineficiências elas estão vindo
com catástrofes. E aí a coisa fica um pouco mais complicada. Sim. Bom, gente, estamos infelizmente chegando ao fim aí do nosso bate-papo. Eu queria passar de novo a palavra para os nossos debatedores aí, Fátima, Cláudio, para fazerem suas considerações finais. Vamos lá. Eu acho que foi uma conversa interessantíssima. Eu acho que essa redefinição, um alerta muito interessante, muito food for thought, né, assim, para a gente digerir aí. Agradeço imensamente, acho que foi uma explosão aqui na cabeça. Gostaria só que a gente conseguisse contaminar no bom sentido aí muitas e muitas outras pessoas, e principalmente as pessoas que estão em posição de fazer essa roda andar diferente. Mas gosto muito também da sua colocação de que nós todos somos culpados, nós todos temos um papel a exercer aí de cidadão, de pessoa, de ser humano. Muito obrigado mesmo. Eu queria enfatizar o fato de que, pelo menos eu torço, eu não sou pessimista, não. Eu gosto de me considerar mais um realista, que é o seguinte: nós vamos ter essas dificuldades, mas eu espero que a gente consiga não cair na armadilha da polarização, ou seja, da caça aos culpados, né? Mesmo que eles existam, elas sempre existem, é só uma questão de juntar um número de pessoas suficientes e apontar para alguém. Mas o fato é o seguinte, mesmo que eles existam, não vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. Quer dizer, que a gente consiga realmente, como uma sociedade, concentrar no problema e nas soluções, né? E que mude de forma, de comportamento, de valores, etc. Mas eu sou um realista, ou seja, realista significa o seguinte: metade vai conseguir e metade não. O que eu acho que já está muito bom. Ótimo, eu queria então passar a palavra para o Fred, para ele fazer suas considerações finais, antes da gente poder encerrar a nossa conversa aqui. Pelés, Fátima e Cláudio Frederico, muito obrigado pelo convite. Agradecer ao Branco também pelo contato. A gente começou a bater um papo. Acho que a gente fez um ANTP Café pelo WhatsApp. Ele falou: você participa do evento? Foi com certeza. Mas só para fechar, eu acho que na questão de desastre, independente da polarização ou não que a gente vive, todos perdem, tá? Ninguém ganha. Então, isso é um dos fatos que a gente tem que investir para tentar melhorar o nosso país, né? Eu acho que você até entenderia, né, de um ponto de vista ideológico, como ser humano, se o outro está perdendo e eu estou ganhando, ok, né, tá melhor para mim. Mas ninguém está ganhando. E ninguém está ganhando, né? A gente está fazendo nosso país andar para trás, né? Todos, né, Fátima, a gente é parte do problema, né? A gente não é o problema, a gente é parte do problema. A gente poderia trabalhar melhor, a gente poderia fechar melhor essa agenda. E por último, que eu queria colocar, acho que foi muito explorado aí pela gente nessa conversa, né? A questão, né, do ambiente urbano no Brasil. E o quanto que transporte é um dos influenciadores, né, nesse crescimento, né? Novamente, não quero minimizar a questão da mobilidade urbana, né, como se ela fosse simples, o transporte público, etc. Mas é um dos fundamentais instrumentos que a gente tem para controlar, para a gente tentar fazer esse planejamento urbano acontecer de forma mais controlada, né? Eu acho que a gente tem, né, o meu otimismo com o Brasil é que, graças a Deus, a gente não tem esses perigos naturais extremos, como a gente colocou, de outros países, né? Mas, infelizmente, ao mesmo tempo também a gente não tem esse medo, né, que leva o ser humano aí. A gente, como ser humano, a gente é reativo, né? A história, né? Nosso cérebro funciona muito mais com ameaça do que não ameaça, né? Então, quer dizer, existe sempre esse balanço, né? Se a gente queria estar exposto, mais exposto, eu não sei se a gente queria estar, né? Mas, quer dizer, tecnicamente nós temos, conhecimento nós temos, em um país extremamente qualificado como mão de obra. Isso é verdade, as pessoas, eu saí do Brasil, né, acho que vocês também saíram, vocês conseguem ver que tem um corpo técnico no Brasil significativo. A gente muitas vezes fala: a gente não tem recurso humano bom no Brasil. Temos sim. A gente sabe utilizar esse que é o grande ponto,
né? Eu acho que talvez a gente não tenha o arranjo institucional apropriado para tirar o maior proveito desses profissionais. Mas muito obrigado pelo convite, sempre um grande prazer conversar com a ANTP. Bom, gente, então queria agradecer a presença de todos. Só dizer, Fred, a gente felizmente não temos, né, esses problemas de desastres, mas estamos fazendo uma força danada para ter. A impressão que faz é essa. Bom, então eu queria agradecer mais uma vez todos vocês e principalmente aos patrocinadores, né, que nos mantêm vivos e longe de desastres, espero. Queria agradecer a Mercedes-Benz, a Citamob, um dos aplicativos mais utilizados no universo da mobilidade urbana no Brasil, a Citat, líder em soluções para a gestão de frotas de ônibus urbanos e fretados. A Nansen, além de fornecer carregadores, ela oferece também toda a infraestrutura de recarga para veículos elétricos. A Empresa 1, plataforma de bilhetagem digital multisserviços. E a nossa mais nova patrocinadora, a Eletra, referência em mobilidade sustentável. Apoio institucional, Tecnibus, OTM Editora, Diário do Transporte e o premiado podcast do transporte. Realização Transdata e a ANTP. Muito obrigado e a gente espera ter vocês novamente no nosso próximo ANTP Café.